O ano era 2021. Eu estava no meu último ano da escola. Nessa época, além da minha transição de estudante para vagabundo, nesse período, eu estava tentando encarar a realidade. Eu teria que passar pelos traumas da vida adulta. Traumas como CLT, alistamento militar obrigatório, festas que passam das 2 horas da manhã, e o pior de todos, boletos. Pare, louco, tu nem paga boleto. Naquela época eu utilizava um recurso extremamente eficaz para fugir daquela decadente realidade que me esperava: assistir animações adultas. Dentre as várias animações que eu consumi nessa época, uma me marcou bastante, por seus assuntos que me intrigam até hoje. Hoje, serei o seu guia nessa aventura espacial e te explicarei tudo o que é necessário para entender o maravilhoso universo de The Midnight Gospel. E de quebra, ainda responderei uma pergunta que permeia a cabeça dos fãs. Afinal, por que The Midnight Gospel foi cancelado? Eu sou o Art e bora começar essa aventura. O desenho é uma parceria criativa entre o animador Pendleton Ward, simplesmente o criador de Hora de Aventura, com o podcaster Duncan Trussell, apresentador do Duncan Trussell Family Hour, que dá voz ao protagonista Clancy. A animação é produzida a partir das entrevistas feitas no podcast. É uma produção original Netflix, o que significa que foi financiado por ela. E ao contrário de muita coisa que a Netflix fez e financiou, a animação é muito boa. Outra informação técnica interessante é a respeito do gênero da série, que é classificada como uma ficção científica e aventura no estilo surrealista com humor ácido. Eu tirei esse dado da Wikipédia, tá? Mas no que eu percebi nos outros sites, ninguém tá discordando, então... A série acompanha a vida de Clancy Gilroy, um terráqueo que vive em um trailer casa no interior de outro planeta, em um terreno que ele comprou na internet. A coisa mais chocante dessa frase é ele ter comprado esse terreno e não ter sido um golpe. Parte de sua casa é ocupada por um simulador de planetas, e através do transporte de consciência, Clancy viaja até um planeta de sua escolha. Os planetas são gerados a partir de seu computador, que também é um personagem e que incrivelmente tem personalidade. Muito parecido com o nosso futuro. Com auxílio de seu computador acoplado ao simulador, ele busca as pessoas mais interessantes nos mais diferentes planetas para serem entrevistados em seu podcast no espaço. Acho que a partir desse resumo que eu dei para vocês entenderam mais ou menos como funciona a animação. Clancy vai até uma realidade que tem alguém interessante para entrevistar, e a partir disso ocorre uma espécie de aventura que ao longo do episódio vai acompanhando a conversa. E hoje vamos passar por cima dos episódios, apresentando a ideia central de cada um e explorando conceitos que você talvez nunca tenha escutado antes. Um agradecimento especial ao blog Punk Yoga e seu excelente post a respeito dos episódios, que inclusive traz diversas informações interessantes. Post do qual serviu de grande ajuda e inspiração para eu escrever o roteiro desse vídeo. Enfim, chega de papo e bora começar com o primeiro episódio. O primeiro episódio já mostra um pouco da rotina de Clancy e sua casa, e como é todo o processo de escolher alguém para entrevistar para o podcast. Clancy encontra um planeta muito parecido com o planeta Terra, só que por um erro operacional, o planeta estava passando por um apocalipse zumbi. Ele é transportado em forma de cometa e cai na frente da Casa Branca, onde está rolando um protesto de legalização da erva maluca. Clancy cai justamente em cima do presidente dos Estados Unidos, que por algum milagre não foi dessa para melhor com o impacto da queda, permitindo com que a entrevista com ele aconteça.
Como eu havia comentado, a animação é baseada em podcasts gravados com pessoas reais. Por conta disso, seus personagens ou o contexto em que são colocados sempre tem alguma relação com eles. E nesse caso, não é diferente. David Drew Pinsky, um médico especialista em drogas e em seu combate, é o entrevistado para o EspaçoCast. Durante a conversa, eles exploram a respeito sobre as drogas e David traz uma perspectiva interessante e relativamente incomum, explorando paralelos com remédios, sobre os métodos de utilização e manipulação. Paralelo a isso, os personagens tentam sobreviver ao apocalipse zumbi. Um ponto interessante a se ressaltar sobre a animação é a probabilidade de você se perder um pouco tentando prestar atenção em tudo, porque a trama ela ocorre em paralelo com a entrevista, como vocês puderam ver, fazendo com que a sua atenção para a animação seja dobrada. Porque ao mesmo tempo que a conversa está sendo desenvolvida e requer uma certa atenção à linha de raciocínio, o enredo se desenvolve simultaneamente de forma muito viva para você não dedicar total atenção a ele, fazendo com que a animação seja uma experiência que separa o áudio do visual e te permitindo assistir novamente o mesmo episódio para você perceber coisas que você não tinha percebido. Dito isso, bora pro próximo episódio. No simulador, é possível escolher uma skin para se ambientar com cada planeta disponível. Acontece que nesse episódio, o Clancy está procurando novas extensões para o simulador e, sem perceber, baixa uma extensão que contém um vírus, que além de danificar o sistema do computador, transforma todas as skins disponíveis em uma bizarrésima que é uma espécie de uma criatura com cabeça de galo e pernas de cobra. Ele ignora o vírus e parte para procurar alguém para entrevistar. O planeta que ele escolhe é dominado por palhaços e criaturas que são misturas de diferentes animais. Durante a procura de um entrevistado no planeta, Clancy acaba tendo um diálogo consigo mesmo, e nesse diálogo descobrimos mais sobre sua vida, como o fato dele ter uma irmã e que a mesma o ajudou emprestando dinheiro para ele comprar o simulador. Ele acaba caindo no meio do habitat de servocães, que estão sendo caçados pelos palhaços. No meio dessa confusão, o Clancy fica preso nos chifres de um desses servocães e acaba sendo levado para abate junto. O servocão no qual ele fica preso é Annie, e ela será entrevistada para o podcast. Annie é escritora e tem uma impactante história de vida, tendo lidado com a perda de familiares e pessoas próximas, e isso acaba sendo um dos principais assuntos da conversa. Além de, é claro, abordar sobre maneiras de como lidar com tudo isso e como usar a meditação nessas situações ao seu favor. Uma coisa que me marcou muito nesse episódio é a maneira com que Annie tem uma naturalidade de lidar com o pós-vida, transmitindo um sentimento de não temer o que vem depois. Isso se deve ao fato de que, na realidade, a servocão Annie é feita pela escritora Anne Lamott, que produziu livros baseados em sua própria história de vida. Além dela, a entrevista conta com a participação de Raghu Marcus, seu marido e produtor cinematográfico de Ram Dass. Ram Dass, para quem não sabe, foi um professor espiritual, psicólogo e escritor americano que foi um dos pioneiros em trazer o yoga e a espiritualidade oriental no Ocidente, tendo escrito diversos livros sobre o assunto, como Esteja Aqui Agora, o seu livro mais famoso, além de ter um canal no YouTube onde compartilha seus ensinamentos. E apesar de seu falecimento em 2019, muitas pessoas continuam passando a palavra de Ram Dass através de trechos de suas palestras na internet. Dito isso, próxima aí, comedy, por favor. Clancy tem um problema sério com cumprir suas responsabilidades. Além de apagar mensagens de cobrança atrasada de sua caixa de mensagens, está ignorando os avisos de seu computador para ele ler o maldito manual do simulador e que o mesmo precisa de manutenção. Isso acaba ressaltando uma das características, talvez seja esse termo, mais importantes do Clancy, que é a sua mania de procrastinar com suas responsabilidades, se permitindo até largar tudo e começar uma vida nova, deixando seus problemas não resolvidos para trás. Como todo bom jovem, e eu me incluo nisso, Clancy tem esse repentino comportamento no decorrer dos episódios. O computador notifica um novo seguidor chamado Daniel Cestinha. Clancy, decidido a alegrá-lo, vai atrás de sorvete, a coisa favorita de Daniel. O computador encontra sinais de sorvetes em uma embarcação de gatos marujos comandadas por um peixe. Essa embarcação reside em um planeta coberto por água que possui resquícios de civilização submersos.
Esse pirata-peixe é uma espécie de caçador de tesouros, e ele é o entrevistado da vez. Damian Eccles é um homem que na juventude foi preso por um crime que nem cometeu. Revoltado com essa justiça e preso em uma cela, Damian decidiu dedicar seu tempo na prisão estudando budismo e magias cerimoniais, assuntos esses que são abordados ao longo do episódio, com Damian explicando o significado de magia, suas práticas e tradições. Após uma viagem bem inesperada, o computador avisa Clancy que encontrou o planeta Mercurita, um planeta que está sempre em festa, e nele ocorrem todos os tipos de prazeres, o que deixa Clancy animadinho. Durante a ida ao planeta, que, assim como todas as outras aventuras acontecem através de um cometa, ele acaba sendo ricocheteado por uma nave de gatos para outro planeta totalmente diferente de Mercurita, que está preso na estética dark medieval. Clancy cai dentro de um bar e rapidamente percebe que está no planeta errado. Tentando ver se aproveita algo daquele planeta, ele pergunta para as pessoas do bar onde que ficam as orgias ou se elas querem ser entrevistadas em seu podcast. E no meio dessa tentativa de entrevistas, ele acaba sendo atacado por um esquisitão. E antes que aconteça algo, num relance, ele é defendido por uma cavaleira romancista chamada Trudy. Cavaleira romancista que tem flechas do amor. Ela é como se fosse uma mistura de Cupido com assassino de aluguel. Trudy Goodman é psicoterapeuta e professora de meditação Vipassana, que é resumidamente um método de meditação mais intenso em que você passa 10 dias meditando, se concentrando e evitando grandes estímulos. Eles conversam a respeito da presença e da ausência do amor e do suporte emocional na vida das pessoas, além de relatos pessoais de Trudy com grupos de apoio e coisas desse universo de ajuda coletiva. Enquanto a conversa acontece, Clancy acompanha a Cavaleira em aventuras usando o amor como uma arma, que se prova quase todas as vezes funcional. O computador revela a Clancy que criou uma prisão para as almas de seres que tentaram se rebelar em seus planetas. Essa informação faz Clancy querer ir lá para tentar entrevistar alguém. Chegando lá, ele cai numa cela com 2 prisioneiros. Ao tentar interagir com um deles, recebe grunhidos esquisitos de volta. As almas desses prisioneiros estão ligadas a seres que são tipo guardiões da alma. Um desses seres, no caso manifestado em forma de pássaro, explica que o prisioneiro cortou sua própria língua. Esse pássaro é Jason Lu, professor de meditação e escritor que ao longo de sua vida estudou sobre xamanismo, magias e práticas de iluminação no Tibete e na Índia. Clancy fica preso no fio da alma de Bob, que é o prisioneiro sem língua. Por conta disso, ele vai acompanhar todos os processos que a alma de Bob irá passar ao longo do episódio. Na prisão das almas, ninguém nunca morre, reencarna de forma cíclica, e durante o processo é feito o ritual de pesagem do coração, para avaliar o peso da bondade daquela pessoa. Esse ritual faz parte da mitologia egípcia e servia de julgamento pós-morte. Enquanto Bob tenta fugir da prisão, Jason conversa com Clancy sobre teorias espirituais como a rede de Hydra, o uso de DMT e sobre o processo de desviver. O YouTube não gosta de outra palavra, então eu tô tentando me adequar um pouco usando sinônimos, e acho que esse vai ser meu roteiro com mais sinônimos, porque The Midnight Gospel aborda 200 vezes esse assunto nas diferentes perspectivas. Mas vamos lá. Tá escrito aqui, ó. Alergênicos informando. Contém leite. Então tem leite. Então é um Monster com leite. E tem o quê? Aí, interessante. Tinha que ter 8 gramas de proteína. Eu creio que esse seja um dos melhores episódios que representa a relação conversa e ambiente, porque muito do que está sendo falado no podcast fica escancarado na animação, no ambiente ali. Então, se você tinha essa dúvida, esse episódio esfrega na sua cara. No finalzinho vem um negocinho. Clancy tem uma tendência de fugir de suas responsabilidades. O simulador tá dando problemas, precisa de manutenção. Isso estressa o Clancy e o faz querer fugir. Ele decidiu então ir conhecer os vizinhos. Sim, ele mora no mesmo local faz um bom tempo e não faz ideia de quem são seus vizinhos, o que é algo normal nos dias de hoje. Conhecendo, ou melhor, atrapalhando os vizinhos, ele descobre que os simuladores têm que ser lubrificados com óleo verde, uma substância que é produzida por cabeças de lanterna, que é uma mistura de vaca, só que ela tem uma luz ao invés da cabeça, uma espécie de bola brilhante. Ficou meio estranha essa frase. Ele acaba sendo expulso dos vizinhos por ter atrapalhado o trabalho deles,
o que o deixa mais irritado do que antes. O decorrer do episódio vai mostrar Clancy chegando até os últimos níveis de estresse tentando consertar o simulador, ao ponto dele simplesmente surtar. Após a manutenção necessária do simulador, Clancy é mandado para um planeta habitado por David. David Nickthorne, compositor e professor de budismo, ensina práticas de meditação a Clancy, conversa a respeito da meditação e principalmente a relação do indivíduo com os seus pensamentos, o que faz com que Clancy se sinta iluminado. E não é iluminado que nem o filme O Iluminado do Stanley Kubrick, não, é iluminado espiritualmente. Isso era pra ser uma piada. Clancy, agora no modo iluminado, decide ir para um planeta vazio para ficar meditando. E como todo bom jovem da geração Z, ele se sente entediado e decide combater o tédio. Então ele tira de sua eco bag da MUBI um fucking toboágua. E na hora de descer o tobogã, percebe que tá faltando uma coisa, pequeno detalhe, água. Na procura por uma mangueira em sua eco bag, ele acaba caindo dentro dela e se depara com um universo totalmente à parte. E nessa busca, ele percebe um par de olhos escondidos em uma caverna de entulhos. Esse par de olhos revela ser a morte em forma de ser. Então, após uma customização ao vivo da morte, a figura da morte é convidada a ser entrevistada. Caitlin Dowry é criadora de conteúdo, escritora, agente funerária e fundadora da Order of the Good Death, que é uma organização que busca mudar as tradições funerárias e quebrar o tabu que é o desfalecimento humano, que é animada com uma das melhores versões da morte tradicional possível, sendo uma entrevista com um papo mais mórbido e até agora mais incomum para os padrões de entrevistas da animação. Além de falar sobre o desviver, ela fala sobre o mercado que envolve esse processo, sobre a capitalização do mesmo através do enterro convencional e também sobre as diferentes perspectivas que você pode ter sobre o assunto de arrasta para cima. E esse é o episódio que mais foge de assuntos metafísicos e traz uma visão mais material e social sobre a morte. Fala sobre o corpo, o que acontece com ele ali depois do processo, né? Como é que a galera faz o enterro e as outras formas também. E esse episódio também conta com diversos simbolismos do tarô, principalmente referente aos personagens que aparecem no decorrer do episódio. Aqui eu tenho que acreditar o blog Punk Yoga por ter percebido isso, porque eu não sei nada sobre tarô e eles que comentaram isso naquele post que eu tinha falado. Então, novamente, obrigado, porque eu não entendo nada e eles explicaram certinho. O episódio começa com uma mulher em uma nave tripulada por ursos. Em paralelo a isso, Clancy está se preparando para mais uma viagem, quando de repente a porta de sua casa simulada é batida e ele vai atendê-la. Ao abrir, ele se depara com uma rua e ao atravessar a porta, volta a ser criança e encontra a mulher da nave, e ela será entrevistada da vez. Ok. Antes de eu falar sobre o que é abordado nesse episódio, eu preciso falar mais a respeito do Duncan e o seu podcast. Acontece que alguns anos atrás, em seu podcast, ele entrevistou Deneen Fending, escritora pós-graduada em psicologia e que trabalhou como terapeuta clínica. Acontece que Deneen, naquele momento, estava lidando com o fato de ter sido diagnosticada com câncer, e aquela foi sua última entrevista 3 semanas antes de seu falecimento em 2013. E esse acabou sendo um dos últimos momentos que ela pôde ter uma conversa mais profunda, e especialmente com Duncan, que era seu filho. Us to the idea to something that you have been dealing with for 4 years now, which is that Deneen fala um pouco sobre a infância de Duncan, sobre sua vida como mãe, sobre seu trabalho e a parte mais incrível do podcast, sobre como no final da vida ela percebeu que seria muito mais sábio não ir contra a corrente e aprender algo com o processo do que ficar brigando. O medo, sim, era ainda muito grande para ela, mas a clareza em aproveitar cada momento e os aprendizados que recebia era incomparável.
E dava pra perceber ao longo do podcast que o Duncan tava tentando aproveitar cada segundo daquela conversa com a mãe dele. E a forma com que tudo era representado só reforçava mais o amor e a ligação maternal que Duncan e sua mãe tinham entre si. Os ursinhos testando o poder do carinho em animais tristes, Clancy e sua mãe envelhecendo enquanto conversam, todos esses simbolismos faziam esse ser o episódio mais emocionante da animação. E o que acontece ao final da entrevista, que é o que finaliza o episódio, só reforça tudo o que a mãe do Clancy falou. E por falar em final, The Midnight Gospel se encerra da forma mais emblemática possível, mas deixando um recado. Viva o presente! Nosso tempo na Terra ele é muito pequeno e o universo é muito grande para a gente ficar preso em nossos pensamentos. O quê? Como assim acabou? Na realidade, esse supostamente era para ter sido o final da primeira temporada. Apesar de que parece realmente um final para animação, mas a intenção dos criadores é que tivesse uma continuação, até porque foi um final muito aberto. No entanto, a Netflix não quis investir numa segunda temporada. Tem gente que ainda gosta desse streaming, hein? Vai entender. O próprio Duncan tweetou a respeito de uma segunda temporada, mas não rolou. E ele avisou isso e agradeceu, disse estar extremamente grato por ter tido a oportunidade de ter feito o projeto acontecer. Ou seja, não vai ter mais. Depressão, estou pronto, depressão. Ainda assim, como ele mesmo disse, o projeto aconteceu. E nessa única temporada foi possível perceber que The Midnight Gospel não é apenas uma mera representação animada de uma conversa banal de um podcast qualquer. Ela é uma troca de experiência entre pessoas totalmente singulares, com perspectivas não convencionais dos espectadores. Mas e aí? Tamo conversando? Meu Deus, que piada datada. Cada episódio é uma porta para um conhecimento novo, representado de uma maneira artística através da relação do ambiente com a conversa. E os temas abordados tornam o desenho algo interessante de reassistir após um bom tempo. Até porque as nossas visões de mundo mudam conforme envelhecemos. O Arthur de 2021 tem perspectivas diferentes do Arthur de 2025. Se 4 anos me impactaram ao ponto de eu estar fazendo esse vídeo, quanto deve impactar assistir décadas depois? E fugindo desses papos metafísicos, o Clancy não se mostra um ideal perfeito de entrevistador, mas um ser humano, com erros, problemas, medos e que aprende com tudo isso ao longo da série, nos fazendo lembrar que sim, devemos buscar a espiritualidade, enfrentar nossos medos e conflitos internos, mas lembrar que são nossos erros que nos fazem ser o que somos. Eu sou o Art e muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Tchau! Por que eu me atirei no chão?